aqui, a gente começa, então, com essa discussão de um outro jeito. Nós estamos aqui, inclusive o Danilo Lavieri, que insiste em dizer que tem, sei lá, 12 anos, vendo briga de dirigente há muito tempo, e grita, estilique, não quero, e não falo, e nunca a gente viu melhorar nada. Por que na hora de dar o dedinho, Renato, eles se escondem? E isso também adianta alguma coisa? Boa tarde, Marília. Boa tarde, Miri. Boa tarde, Danilo Lavieri. Trouxe o pandeiro hoje? Midinho? Não, não trouxe o pandeiro, não. Pois é, então é o seguinte. Olha, Marília, eu já desisti de dirigente brasileiro. Eu já desisti. Os caras se juntaram para fazer uma liga e acabaram discutindo só quem ganha mais dinheiro da televisão. Ou das parceiras, do Bubdala e de não sei lá. É o fim do mundo. O dirigente brasileiro não tem saída. Eu estou absolutamente convencido que o dirigente brasileiro não tem saída. Esse caso da Miri, um beijo, da Leila e do Casares, ninguém aguenta mais. Sabe? Bota os dois numa sala, fecha e joga a chave fora. O que sair vivo, a gente entrevista, o outro a gente enterra. Pelo amor de Deus, que coisa chata esses dois aí. Pô, vive um fazendo pipinagem contra o outro. Aí chega na hora H lá, elege, como eu falei ontem, elege o Casares o representante dos clubes paulistas, com o voto do Palmeiras. Gente, eu não aguento mais esse assunto. Decididamente, você vai me desculpar, Marília, mas eu não aguento mais esse Corinthians e São Paulo, que não acaba. Palmeiras e São Paulo, perdão. Não acaba, esse jogo não acaba. Alguém tem que pegar e botar uma pedra em cima desse jogo. Porque, coisa chata. Não tenha dúvida que no próximo vai ter a volta dos mortos-vivos. É muito chato. Dirigir, discutir cartola brasileiro é uma coisa realmente insuportável. Outra coisa, você falou que ia ter uma pitadinha de Corinthians. Eu, então, vou dizer aqui que vai ter uma pitadinha de Flamengo, mas eu guardo mais para o final. Valeu? É isso aí. Ah, não, o Flamengo vai estar no nosso pacote da janela de transferência, já está levando na enquete. Não é que vai ter uma pitadinha, Renato. Não falei do Flamengo, mas vai ter uma pitadona, porque quando a gente for falar das contratações, a gente vai encher a boca para falar dos pedidos aceitos aceitos não, entregues, as promessas entregas ao Tite. Mili. Mas não é, só uma coisinha, mas não é a melhor janela, não, hein? Já votei e o Flamengo não é a melhor janela, não. Está longe disso. Nunca está contente com nada, meu Deus, bem que eu queria. Mili, eu vou tentar com você, porque eu tô meio poliana, meio triste, meio poliana, não sei. Nunca vai melhorar? Tudo bem, nunca melhorou. Renato tem toda a razão. A gente está todo mundo aqui cansado, calejado. Já dá para escrever a matéria antes mesmo de saber o que vai acontecer na reunião. Não precisa nem descer no vestiário para saber quem vai dar chilique por causa da arbitragem. Não está na hora de alguém, talvez a Leila, fazer um pouquinho diferente do que fazer esse showzinho para galera, mas na hora H, e aí é uma crítica, aí é convidada para ser chefe de delegação da CBF. Vai. Tem reunião virtual. Vota no São Paulo com quem não conversa mais e quer que vire persona não grata. Vem aqui na salinha fechadinha para falar com o Casares. Vai também. Não deveria. Deveria falar, não, quero fazer aqui no Palmeiras com câmera. Ou então, até podia ir, mas aí depois faz a pública, né? Pode estar tudo certo em ter tratativas que sejam da ordem do privado. Mas aí, esses dirigentes precisam sair do privado e ir para o público, porque as imagens importam. Que a gente veja, por exemplo, dois dirigentes assistindo a um jogo juntos é importante. É importante que a gente veja um dirigente cumprimentando o outro depois do jogo, assim como é importante que a gente veja um treinador cumprimentando o outro no fim do jogo. Eu acho, gente, assim, a crise do futebol brasileiro, ela vai muito além de dirigentes que se espetam, né? Ela é uma crise ética, estética, moral, emocional, espiritual, intelectual, e ela começa lá na CBF, né? A CBF é quem dá o tom do futebol brasileiro. E a arbitragem do futebol brasileiro está uma catástrofe. E esses jogos que nunca terminam, eles servem também para estimular a violência entre torcidas. Não estou nem falando de torcidas organizadas, tá? Estou falando de estimular essa aptidão de ver o rival como inimigo. E os dirigentes colaboram. Então, você vai em um efeito cascata que é lamentável, sob todos os pontos de vista do futebol brasileiro. A coisa não anda boa, né, gente? Não anda boa. Assim, os estádios estão cheios, é verdade. Mas o público mudou. Hoje é um público que vai muito rapidamente.
Porque pagou caro. Quem paga caro é cliente, e cliente exige. Então tem tudo acontecendo no futebol brasileiro, desde que tiraram a geral do Maracanã. A gente não fala mais, a gente aceita as arenas como se elas fossem uma imposição divina. Agora é arena, gente. Tudo é arena. Não, não. Pode ser estádio. Pode ser isso aí que São Paulo quer fazer com o estádio dele, se é que vai acontecer, que é o que o River fez. Acho legítimo, acho legal, acho um outro caminho. Então a gente está pegando uma trilha, o futebol brasileiro pegou uma trilha que é errada e tem um abismo ali no fim. O que eles fizeram? Aceleraram. Tá vendo aquele abismo? Vamos correr para lá. Eu acho que a Leila, apesar de tropeços como esse, eu acho que ela ainda é a que faz diferente. O fato dela chamar uma coletiva só para mulheres é histórico, segue sendo histórico, né? E ninguém pegou a deixa, ninguém pensou em fazer uma coisa minimamente parecida. E acho que a Leila vai seguir fazendo coisas diferentes. E às vezes ela vai fazer coisas iguais, até ela começar a fazer diferente. Então eu aposto as minhas fichas, sim, na Leila. Eu acho que a Leila está indo para um lugar, talvez a gente ainda não saiba qual é. A gente ainda não sabe, mas ela já sabe. Mas a Leila não dá ponto sem nó. Então, ainda estou apostando minhas fichas na Leila para mudar esse cenário catastrófico, vexatório de coisas. Vamos ver. Antes de chamar mais um desdobramento desse jogo, que são as denúncias Só um minutinho, Renato. Dessas denúncias da Federação Paulista e os jogadores que podem ser suspensos e assim prejudicar o São Paulo no Campeonato Paulista, eu vou no Danilo, que ele tem uma apuração boa essa semana desses desdobramentos iniciais do começo do ano do Palmeiras. Então, o restabelecimento de uma oposição aí se formando, uma contrapartida dela. Então eu sou poliana, mas eu não sou tanto. Eu sei que para a comunidade verde ela precisa dizer, não gosto do São Paulo é inimigo, não vai mais pisar aqui, veja só. Eu não estou entrando na xenofobia, estou entrando em todo o resto, na falta de educação, na coletiva que não pode dar, no não sei o quê, no o hino alto, umas coisas na terceira série. Mas eu entendo que ela precise fazer isso internamente, Danilo. Mas essa semana ela foi colocada num lugar incômodo que fazia tempo que ela não ficava lá no Palmeiras, né? Assim, primeiro, boa noite a todos e eu quero pedir a todos o like, pelo amor de Deus, gente. Estamos com muita gente assistindo e poucos likes. Like é de graça, não machuca e agrada muito a gente aqui. Vamos embora. Bom, eu acho que a Leila Pereira, ela pela primeira vez nessa gestão, ela vai perceber que tem de fato uma oposição. Ela teve a oposição lá nos últimos momentos na questão do avião e tal. Hoje em dia, quem mais faz barulho é a torcida organizada e um ou outro. Eu ainda estou na dúvida, Marília, de qual vai ser a força desse grupo. É um primeiro passo essa união, mas eu estou na dúvida de qual vai ser a força, até no aspecto político, de quanto eles vão realmente conseguir incomodar, porque a gente sabe que a Leila ela tem domínio completo dos sócios, que são os que votam, domínio completo praticamente do Conselho Deliberativo e do COF. O COF tem um ou dois opositores. Então, assim, ainda assim ela está muito no domínio do Palmeiras. Sobre a ação dela em relação ao São Paulo, eu acho até que ela foi bem mais educada e bem diferente do que foi o Casares, no jeito que ela se pronunciou. O Casares, para mim, foi um chilique ali que realmente, assim, totalmente fora do comum, e especialmente aquela questão deles ali no vestiário, pressionando a arbitragem, junto com o Rui Costa, junto com o Belmonte. Foi um negócio realmente uma baixaria. A Leila eu até achei que foi, digamos, foi bem nesse jeito de se manifestar. E o curioso dessa reunião que você falou que foi feita a portas fechadas e foi feita escondida, é que não teve paz. Ninguém chegou ali e falou, olha, putz, eu errei as salas de coletiva do Allianz são ruins mesmo, eu deveria, ou o São Paulo ter falado, putz, eu errei em atacar o Abel, o Júlio Casares poderia ter falado, desculpa, o Belmonte errou. Não teve isso. Foi um acordo para frente. Então, nenhum dos lados considera que eles estão com a ligação restituída, que tem de novo uma relação entre os clubes. Não há paz, não há nada acertado entre os dois clubes.
E o que eles tentam fazer daqui para frente é melhorar a relação daqui para frente, porque o Reinaldo ficou com medo de daqui a pouco declarar guerra. Ou Júlio Casares, ou a Leila Pereira pegar o microfone e falar, é guerra. Faltou isso para essa relação. Então o Reinaldo ficou mais preocupado com isso do que em fazer a paz. E de fato, eu concordo com você, eles deveriam ter feito isso de uma maneira pública, mostrar, estamos todos aqui arrependidos. E o curioso dessa história toda, para mim, Marília, é que o Casares e o Belmonte receberam aplausos e afagos internamente, não só da organizada, do conselho e do torcedor. E é só por isso que eles não vão pedir desculpa publicamente e em nenhum momento eles vão admitir erro. Porque se eles admitirem erro, eles vão decepcionar os caras que estão do lado deles e que apoiaram aquele chilique e apoiaram aquele murro na porta. Então, a gente vai ficar nessa. Agora, vocês já falaram bem, essa questão de esperar melhor, esperar que o futebol vai melhorar, não adianta. Cada um, o Casares reclamou, não é para a arbitragem ser melhor, é para o São Paulo se dar bem no próximo jogo. O Palmeiras, quando reclama, o Corinthians, o Flamengo, o Atlético Mineiro, quando reclamam, eles não estão pensando, vamos reclamar para melhorar, não, eles estão reclamando para que eles possam ser o próximo beneficiado. E aí depois alguém vai estar chorando. É uma pressão para ser ajudado. Porque pergunta para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos, se eles estão dispostos a abrir mão de 1, 2, 3 milhões dos 40 milhões que eles recebem da federação para pôr em arbitragem, para profissionalizar o árbitro. Eles não estão nem aí. Eles querem ser beneficiados. Não é que eles querem a melhora do futebol, a melhora do árbitro da arbitragem, a melhora do gramado. Não, eles estão pensando apenas no benefício próprio e individual e não no coletivo. E fazer demagogia, né? Porque, na verdade, os nossos cartolas se portam como os piores chefes de torcida organizada. Essa é a verdade. A gente fala muito mal aqui da torcida organizada, e elas fazem muita coisa ruim mesmo, embora tenha um lado bom, é que eles fazem... O Casares, se você tivesse tirado o Casares dali, pegado o mais alucinado torcedor do São Paulo, da arquibancada, e colocado ali, era a mesma coisa. Ele se portou como um torcedor, chefe de torcida organizada, passional, alucinado, destemperado. E aí você vê, você está contando. Agradaram os torcedores, claro, os torcedores se viram representados. Nós somos igualzinho a eles. Ah, que legal. É o fim do mundo, gente. Mili, minha querida Mili Milacombe, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai perder todas as suas fichinhas. Não vai restar nenhuma. Vai precisar comprar um cacife novo. Pois é, essa é uma discussão que eu plantei uma sementinha aí. Eu espero que, talvez, daqui uns 10 anos, a gente está tendo tantas SAFs, não no caso do Botafogo, porque o Textor também ontem, meu Deus, mas quem sabe a gente tenha, sei lá, uma possibilidade de cobrar e ver os torcedores também cobram profissionalismo, então que eles queiram o profissionalismo. O clássico não acabou também por causa disso. Tiago, meu anjo da guarda, põe aí, por favor, os denunciados. Então, o TJD oficializou os denunciados, que podem pegar até 6 jogos de suspensão. Atletas Caleri, Rafinho, Wellington Rato, o presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o diretor adjunto, que é o Fernando Ambrogi, e o auxiliar do Carpini, que é o Stefano Dian. Lembrando que o próprio CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, diz que em caso de suspensões, mais de 3 jogos, né, o artigo que eles foram colocados, né, ou denunciados, é esse aí, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. Eu já me considero suspensa, então, por 180 anos. Mas lembrando que o CBJD, ele tem lá aquela linha bonitinha, tomou mais de que 3, pegou 3 ou mais jogos de suspensão, imediatamente o TJD tem que dar pedido, obviamente, efeito suspensivo. Mas isso pode atrapalhar o São Paulo, Mili, nos quartas de final, na semifinal, caso esse julgamento seja célere. Duvido um pouco. E tem mais uma coisa que aconteceu hoje no pós-Palmeiras e São Paulo, que é importante, porque a ouvidoria da Federação Paulista, provocada pelo São Paulo, lembrando que a ouvidoria é um órgão que, teoricamente, assim como no jornalismo, um ombudsman, tem independência para emitir opiniões. Provocada pelo São Paulo, sobre 3 reclamações de arbitragem, as mesmas que a gente discutiu aqui, Renato, o pênalti do Murilo, o pênalti no Luciano e a expulsão do Richard Rios, a ouvidoria da Federação Paulista respondeu, matéria do nosso Rodrigo Matos, que o São Paulo tem razão em 2 reclamações, que o Richard Rios deveria ter sido expulso e que sim, teria sido pênalti no Luciano.
A questão é, a ouvidoria é só uma resposta, não vai mudar absolutamente nada, mas é alguma coisa que fica lá na comissão de arbitragem, até porque quem é o ouvidor da Federação Paulista de Futebol, senhoras e senhores? Sérgio Correia, ex-chefe de arbitragem da CBF e também da Federação Paulista. Então, não é qualquer pessoa que está mandando um recado para os árbitros. É o seu ex-chefe dizendo, vocês, você VAR, você juiz, você bandeira, vocês todos que estavam lá, vocês erraram. Então, isso vai ficar na mente do próximo pobre coitado que não ganha para isso, porque né, tem que ter uma outra profissão, que pode apitar esse ano mais 9 Palmeiras e São Paulo. A gente pode ter 2 no Campeonato Paulista, 2 na Copa do Brasil, 2 na Libertadores, 2 no Campeonato Brasileiro e eventualmente uma final ainda que seja única. Então, a gente tem esse cenário. Também a federação, o ouvidor e todo o resto não deixa o jogo acabar. Eu espero que não tenhamos esses 9, né? Porque não vai haver estômago para aguentar esses 9 com esses nossos dirigentes e com os próprios jogadores que entraram na confusão, né? Realmente eu espero que não haja. Agora, essa procuradoria também, ela entrou para tocar fogo na história, né? Vamos falar? Ela entrou para tocar fogo na história. Não tem mais o que discutir, gente. O juiz já marcou, deixou de marcar. O jogo, pelo menos o jogo em campo já devia ter acabado. E ficam essas escaramuças agora de dirigente. Ou de julgamento dos caras que fizeram aquelas barbaridades todas. Mas o cara não, o cara voltou para os 90 minutos. Ele voltou para discutir o lance da arbitragem. É muita vontade de aparecer, vou te contar. É duro de aturar, viu? É duro de aturar. Então, gente, eu acho assim... Bom, fala, desculpa. Uma coisa. Eu acho assim, esses jogos que não acabam, que a gente fica esmiuçando os erros. Olha, o cachorrinho da milha ali, gostei. O cachorrinho da milha ali, ó. É um caramelo, que barato. Um dos 9. 9? Perdeu. Eu tenho 13. Eu chego lá, é esquema pirâmide, cachorro. Gente, você pega 1, depois você pega 3, depois você pega 6. Então, eu acho o seguinte, a gente fica esmiuçando o erro, né? Olha aqui, errou aqui, cobrou aquele lateral errado. Assim, a gente está tentando eliminar do futebol a dimensão do erro. Eu vou já dizer uma coisa, de antemão, nós não vamos conseguir. Pode colocar 23 juízes em campo. Haverá erro. O futebol comporta o erro. Marília e eu queremos voltar para aquele jogo que o Amarília apitou. Aquele jogo teve 750 mil erros. Todos para um time. E o Corinthians foi eliminado, né? Existem todo torcedor e torcedora é capaz de apontar um jogo em que houve erros colossais e o time perdeu e foi injusto e não deveria ser. Então, assim, é claro que a gente pode tentar diminuir a dimensão do erro. Como? Treinando bem a arbitragem. CBF, entre em campo, faça o seu trabalho, use seu bilhão para isso também, né? Há outras coisas, né? Educar a torcida, fazer encontros com torcidas, uma infinidade de ideias. A gente não vai ser capaz de tirar a dimensão do erro do futebol. A gente vai tentar e a gente vai se matar no processo. E a gente vai falhar no final. Então, o futebol deveria assumir que há uma dimensão de erro, porque, assim, juízes e juízas são humanos. Às vezes eles vão ver errado. Isso não quer dizer que eles estão torcendo para o time A ou para o time B. Quer dizer que eles viram errado. Eles erraram. A gente erra. A gente erra todo dia, não é? Então, tentar tirar a dimensão do erro do futebol é um caminho de fracasso, mas é um fracasso colossal, porque a gente vai se matar no meio dele. A gente vai culpar uns aos outros. E no final não vai ter mais ninguém para ver um jogo de futebol. Então, acho que está errado de saída, assim. Futebol absorve uma dimensão de erro. Faz parte desse jogo. Porque a gente não vai passar por essa vida, com começo, meio e fim, sem errar. E a gente aprende errando. Então, o juiz pode melhorar errando. Vai lá, fazer mais treinamento, etc e tal. Então, volto esse filme. A culpada é a CBF. Gente, a CBF não consegue fazer nada certo. Nada, absolutamente nada certo. Ela me transtorna. A CBF me transtorna, eu trato disso na terapia. Pois é. Para fechar o Palmeiras, só uma informação do nosso Danilo Lavieri trouxe aqui no último, os 47 do aquecimento deste programa, que o Jorge, que havia sido emprestado para o Santos, não ficou, voltou e o Palmeiras rescindiu o contrato, assinatura